rubrico eu sei. Boa tarde. Antes de mais, agradecer naturalmente o convite para estar aqui hoje, à Manela Ribeiro, à equipa toda. Estava aqui sentado e estava a ver tantas caras conhecidas e eu que sonho incessantemente com a possibilidade da morte ser uma mentira. De facto, é muito estranho estar aqui, não estar aqui o Álvaro Labrinho Lúcio, é estranho estar nas correntes, não encontrarmos o Luís Sepúlveda, é estranho não podermos encontrar Francisco Redes. Era isto. Já se sabe, e basta estar atento aos corredores deste evento, que os escritores espiam. Nunca se pode estar descansado diante de um. Anotam com detetivesca subtileza posturas, comportamentos e até conversas. Também é sabido que os escritores copiam muito e descaradamente e começam logo na adolescência, imitando aqueles que mais admiram. Sabe-se de igual modo que os escritores roubam, uns melhor do que outros, mas roubam sem pejo nem remorsos. E é também do conhecimento de quem aqui está que alguns deles, mais até do que roubar, vampirizam as histórias alheias, sugam-lhes a força e aplicam-na de queixo erguido e sem corar no que escrevem. Quero com isto dizer que não há na literatura sujeições e constrangimentos de ordem alguma. O campo literário é, por definição, incompatível com amarras ou grilhões, sejam formais, semânticos ou morais. A literatura é um espaço de liberdade, já aqui se disse. E este postulado, já tantas vezes ouvido, deste e de outros modos, serve para deixar claro que, se tudo o que referia é permitido ao escritor, falo de espiar, copiar, roubar e vampirizar, por que motivo não haveria ele de poder também mentir? De mentir tanto quanto quer. Foi isso que seduziu para a escrita um amigo meu. Convido-os a darem comigo um pulo à meninice desse meu amigo, à infância de alguém ainda hoje dado ao exagero, mas que, quando era miúdo, como quem titubeia ao aprender a marcha ou a fala, teve dificuldade em distinguir em que contextos era ou não aceitável mentir. Falamos de uma pessoa que cresceu de tal modo influenciada pelas histórias dos livros que, ao escutarem as façanhas que a todo momento relatava, os vizinhos da praceta em que morava lhe acrescentavam Spielberg ao nome. Não era eu, não estou a falar de mim, como é evidente, estou a falar de um amigo meu, mas imaginem, se fosse eu seria Rui Spielberg, era o nome dele. Chamavam-lhe esse bonito nome, ele maldizia a consequência, mas não resistia a repetir a causa e a engrandecer quaisquer aventuras, por mais banais que fossem, misturando-lhes o fermento da imaginação. Para que fazer um relato raso? Que interesse havia em ser sintético ou puramente objetivo? Ou em exaltar ações simples ou normais? Era impossível desperdiçar o potencial de uma boa história e resistir a tentar melhorá-la. A própria mãe, que lhe chamava Dom Caio, como no conto tradicional português, chegou a não acreditar nele quando um dia o rapaz tropeçou, caiu e partiu o braço direito contra a esquina de um canteiro. Mesmo com os gritos a fazerem tremer o silêncio em volta, ela continuou impávida nos afazeres que a ocupavam e teve de ser outra pessoa, que entretanto assomara à janela, a socorrê-lo. Talvez não tenha aprendido a lição de imediato, mas tal como os passos ensinam a caminhar e as palavras a falar, à medida que foi crescendo, a mentira fez mais do que lhe passar rasteiras. Foi também ensinando os limites morais que a envolvem. É evidente que com isso o universo dos adultos ficou ainda mais aborrecido e até mais castrador da imaginação, como dizia a Patrícia, muito mais do que já era e do que o mundo interior em que vivia. Por isso, insurgia-se por dentro. Toda a gente aceitava que uma criança sem companhia encarnasse várias personagens ao brincar. Ninguém via nisso mal algum. Mas de um adolescente como ele, já se esperava outra seriedade, já se lhe apontavam quaisquer maluquices como inapropriadas. E um adulto que fosse visto na rua a falar sozinho era considerado nada mais, nada menos do que um tolo. E ele adorava tolos. Ao aperceber-se dos limites impostos a qualquer tipo de exuberância imaginativa, passou a conter os entusiasmos narrativos e durante alguns anos não soube o que fazer à fantasia. Vivia aventuras dentro dele, mas não as verbalizava, amedrontado pelos constrangimentos sociais de ordem moral. E até começar a escrever ficção de modo consistente, o que aconteceu no início da idade adulta, a imaginação dele não tinha serventia. O que o meu amigo não sabia, como veio a saber com a ajuda dos escritores que admirava, era que afinal, ao invés de ser censurado por reparar em tudo, podia ser elogiado pela atenção ao detalhe, pela capacidade descritiva, pela sensibilidade para a mimetização dos gestos, dos comportamentos, dos dizeres.
E derrotando a culpa que sentia por espiar, ficou feliz quando leu num livro de Susan Sontag que o escritor é alguém que presta atenção ao mundo. Uma forma muito mais estimulante de abordar a questão. Noutros momentos, leu ou constatou que mesmo copiar, roubar ou vampirizar em contexto literário são práticas comuns e não faltam grandes escritores e pensadores a legitimá-las, de T.S. Eliot a William Faulkner, de Jorge Luís Borges a Roland Barthes. Por isso suponho que não estranharão se lhes disser que aos poucos o meu amigo Spielberg foi sendo cada vez mais atraído para um espaço no qual, mais do que aceitável, a mentira é necessária e até imprescindível. Engalanar assim a mentira, e a própria palavra é pesada, mentira, poderá sobressaltar os espíritos mais contidos, mas só se desprezarmos a etimologia. Mentir vem de mentis, que em latim significa mente, espírito, capacidade de pensar. O verbo que se formou a partir desse substantivo é mentiri, que passou a assumir o sentido de enganar, de dizer inverdades, mas também, e por consequência, de inventar. À semelhança de outros meios, a invenção pode ser instrumentalizada para o bem e para o mal, mas é o contexto em que é utilizada que distingue a aceitabilidade moral do uso. Em termos deontológicos, a perspectiva kantiana permite-nos distinguir a mentira dita para enganar quem não conta com ela da mentira literária, em que quem recebe a história sabe e aceita, também falou disso a Patrícia, estar perante uma invenção. Quando o meu amigo começava um relato, os vizinhos e amigos não sabiam que ele estava a fabular, coisa que não acontecia se pegassem num livro de ficção. E o facto de hoje vivermos na arrepiante era do enfraquecimento da verdade e das notícias falsas desonera-nos de procurarmos mais exemplos de usos não aceitáveis da invenção e permite-nos partirmos para o campo oposto, que é aquele que aqui nos interessa, o da mentira legítima e admissível, porque aceito por todas as partes, o famoso pacto de verdade entre autor e leitor. Não é mais do que a aceitação da mentira. Se as partes estão de acordo, não há por que condenar eticamente. Toda a gente que lê Kafka sabe que as pessoas não se transformam em insetos, tal como quem lê Saramago tem a noção de que uma península não anda à deriva no mar. Mas ainda assim, as histórias que refiro têm elevadíssima eficácia porque carregadas, entre outros ingredientes, do mais poderoso dos fermentos, a imaginação. Com ela, e ainda que todo o relato seja, por definição, infiel, uma vez que a realidade não se pode repetir por palavras, o que o escritor faz é inventar de novo a realidade para a mostrar de forma mais clara, mais nítida. O papel do escritor é, por isso, o de um técnico de iluminação no teatro. Ele aponta o foco a um pedaço de realidade para que nós o vejamos melhor. Mesmo que o faça através de cenários, acontecimentos ou até mundos fantasiosos. O tema desta mesa em que tenho a alegria de participar é dos que mais me fascinam na literatura e, curiosamente, também é dos favoritos do meu amigo. Ambos já intuíamos em miúdos o que mais tarde lemos da pena de escritores como Eduardo Galeano, por exemplo, que considerava que a ficção é a melhor forma de contar a verdade. Ou Doris Lessing, que disse quase a mesma coisa. Não há dúvida de que a ficção é melhor para tratar a verdade. E muitos outros escritores veicularam idênticas opiniões, em muitos casos, como também é frequente entre a classe, fazendo de conta que essas opiniões eram deles, coisa que, em boa verdade, também é possível que eu esteja a fazer do princípio ao fim deste texto. A questão é, para que privar um relato da imaginação? A mentira, a invenção, é útil justamente na medida em que permite mostrar melhor a realidade, que é quase sempre desordenada, confusa e subjetiva. É evidente que aqui entra também a dimensão técnica, porque através da linguagem a imaginação permite apelar à nossa capacidade de assombro, isto é, acede ao nosso posto de comandos emocionais. E aí o emprego de recursos expressivos assume um papel determinante. A hipérbole, o exagero, por exemplo, para que serve senão para nos permitir ver melhor? Se Garcia Márquez disser que um homem tem 4 metros ou que uma criança comeu 200 pães, nós sabemos que isso dificilmente terá acontecido. Mas percebemos que o homem é enorme e que a criança tinha uma fome imensa. E é um misto de técnica, de domínio da linguagem e, sobretudo, de capacidade inventiva que confere a certos escritores aquilo a que se chama uma ambição totalizante. Uma pretensão que o escritor tem, todo-poderoso, de ocupar o lugar de Deus. Essa aspiração frustra-se quase sempre, mas encontra aproximações em alguns autores.
génios que parecem repetir a realidade por palavras como Gabriel Garcia Marques, e Vargas Llosa escreveu sobre isso naquele formidável História de um Deicídio, que se nunca leram, sugiro que o leiam, ou em Cervantes, ou em Laurence Sterne, ou até em José Saramago. Autores que mentem tanto e tão bem, ou se preferirem, autores que criam mundos tão amplos e tão completos, que se substituem a Deus e parecem até capazes de tomar o seu lugar. Claro que essa ocupação do papel criador para mimetizar a realidade através da mentira tem de ter uma base, um conhecimento muito sólido da realidade real, digamos assim. E ela parte sempre de uma grande capacidade de observação. Se é verdade que um escritor é alguém que presta atenção ao mundo, eu diria que um grande escritor é aquele que presta muita e muito boa atenção ao mundo. Uma pessoa que o observa melhor do que os outros e o consegue traduzir melhor do que os outros através da linguagem. Só a observação aguda permite inventar a verdade. Essa observação dos comportamentos humanos, esse acumular de memórias e noções que partem do visual, do sensorial, essa noção tinha antes limites. Os limites da nossa rua, os limites da nossa cidade, etc. Hoje o cotidiano viu-se invadido por estímulos ilimitados a toda a hora através dos ecrãs. Mas é engraçado que já Calvino falava disso há mais de 40 anos, a quando da generalização da televisão a cores, naquela que penso ser a melhor das 6 conferências que deu na Universidade de Harvard e que foram publicadas no livro 6 Propostas para o Novo Milénio. E embora, tal como então, ainda esteja por demonstrar o que faz essa infinidade de estímulos, de bom ou mau, pelo escritor, a verdade é que, com ou sem limites visuais, com ou sem a observação direta, com ou sem a experiência, chegamos sempre ao ingrediente mágico. De facto, sabemos todos o que pode a imaginação de um escritor fazer por um leitor. E talvez não seja difícil concluir-se, mesmo para os espíritos mais contidos, que usada onde é admissível, útil e fundamental, a mentira pode contribuir muito positivamente para o mundo. Obrigado.